Fala, crianças que sempre estão nos acompanhando pelo Periscope. Beleza? Como é que vocês estão? Primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da pipoca. Pois é, crianças, eu estou aqui de volta pelo Periscope porque eu estava respondendo algumas perguntas aqui no plantão de dúvidas do SESC. Antigamente sua mensagem, né? Hoje plantão de dúvidas. Aí eu estava aqui respondendo algumas perguntas e apareceu essa pergunta, que é uma pergunta que está se repetindo muito, que está sendo muito feita, vamos dizer assim, pelos nossos alunos, tanto os alunos de OAB, quanto a galera que está se preparando aí para a carreira jurídica, para as provas de Delta, que é o seguinte: o pessoal, quando começa a estudar o crime de feminicídio ou o homicídio qualificado pelo feminicídio, que está disciplinado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, em combinação com o parágrafo 2º-A, tá? O feminicídio, ele presume que você observe o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A. E aí o pessoal, quando começa a estudar feminicídio, começa a ficar na dúvida se o que deve ser levado em consideração é o gênero natural ou o gênero social da vítima. Por quê? Feminicídio presume que o sujeito passivo material do crime seja mulher. Feminicídio, nós já conversamos isso em outros periscopos, eu falo muito sobre isso lá nas nossas aulas. Feminicídio presume que a vítima seja mulher e que essa mulher seja morta em um contexto de violência doméstica e familiar, ou então porque o sujeito ativo do delito tem um descabo, um menosprezo em relação a ser a vítima do sexo feminino. Pois bem, só que hoje o direito brasileiro como um todo, não só o direito penal, mas o direito brasileiro como um todo, ele se depara com a necessidade de análise da questão do gênero natural e do gênero social. O que vem a ser o gênero natural? É o gênero de nascimento. Homem ou mulher, sexo masculino ou sexo feminino. Quando nós falamos em gênero natural, nós estamos nos referindo ao gênero de nascimento. O cara nasceu com sexo masculino ou com a moça nasceu com sexo feminino. Só que existe também o gênero social, que é como o indivíduo se porta perante a coletividade. Pode acontecer de alguém ter nascido com o sexo masculino e entender de se portar como se mulher fosse perante a coletividade, ou o inverso. Pode acontecer do indivíduo nascer com o sexo feminino e entender por bem se portar como se homem fosse perante a coletividade. A isso nós chamamos de gênero social. Existe hoje entendimentos que o gênero natural, por óbvio, em regra, são dois. Eu digo em regra porque existe uma particularidade, masculino e feminino. Existe a questão dos hermafroditas, mas é uma particularidade da medicina legal. O gênero social, ele pode ser masculino, feminino ou andrógeno. Me permita dizer que eu particularmente entendo que é um exercício do direito de liberdade do indivíduo se portar perante a coletividade como bem entender. Eu sempre fui uma pessoa que combati de todas as formas, toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Então eu entendo que se o indivíduo quer ter uma orientação sexual homoafetiva ou heteroafetiva, panafetiva, biafetiva, ninguém tem nada a ver com isso, da mesma forma que se ele quer ter um gênero social distinto do seu gênero natural, também ninguém tem nada a ver com isso, é um direito dele. Só que quando foi introduzido no Código Penal a qualificadora do feminicídio, começou a se suscitar a dúvida. Para fins de caracterização do feminicídio, a vítima tem que ser mulher, beleza. Mas eu vou considerar mulher o gênero natural ou o gênero social? Bom, pessoal, existe já aí, Brasil afora, pessoas que entendem, inclusive alguns magistrados. Fala, crianças que sempre estão nos acompanhando pelo Periscope. Beleza? Como é que vocês estão? Primeira de luxo, só o Babalu, só o Mi da pipoca. Pois é, crianças, eu estou aqui de volta pelo Periscope porque eu estava respondendo algumas perguntas aqui no plantão de dúvidas do SESC. Antigamente sua mensagem, né? Hoje plantão de dúvidas.
Aí eu estava aqui respondendo algumas perguntas e apareceu essa pergunta, que é uma pergunta que está se repetindo muito, que está sendo muito feita, vamos dizer assim, pelos nossos alunos, tanto os alunos de OAB, quanto a galera que está se preparando aí para a carreira jurídica, para as provas de Delta, que é o seguinte: o pessoal, quando começa a estudar o crime de feminicídio ou o homicídio qualificado pelo feminicídio, que está disciplinado nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, em combinação com o parágrafo 2º-A, tá? O feminicídio, ele presume que você observe o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A. E aí o pessoal, quando começa a estudar feminicídio, começa a ficar na dúvida se o que deve ser levado em consideração é o gênero natural ou o gênero social da vítima. Por quê? Feminicídio presume que o sujeito passivo material do crime seja mulher. Feminicídio, nós já conversamos isso em outros periscópios, eu falo muito sobre isso lá nas nossas aulas. Feminicídio presume que a vítima seja mulher e que essa mulher seja morta em um contexto de violência doméstica e familiar, ou então porque o sujeito ativo do delito tem um descabo, um menosprezo em relação a ser a vítima do sexo feminino. Pois bem, só que hoje o direito brasileiro como um todo, não só o direito penal, mas o direito brasileiro como um todo, ele se depara com a necessidade de análise da questão do gênero natural e do gênero social. O que vem a ser o gênero natural? É o gênero de nascimento. Homem ou mulher, sexo masculino ou sexo feminino. Quando nós falamos em gênero natural, nós estamos nos referindo ao gênero de nascimento. O cara nasceu com sexo masculino ou com a moça nasceu com sexo feminino. Só que existe também o gênero social, que é como o indivíduo se porta perante a coletividade. Pode acontecer de alguém ter nascido com o sexo masculino e entender de se portar como se mulher fosse perante a coletividade, ou o inverso. Pode acontecer do indivíduo nascer com o sexo feminino e entender por bem se portar como se homem fosse perante a coletividade. A isso nós chamamos de gênero social. Existe hoje entendimentos que o gênero natural, por óbvio, em regra, são dois. Eu digo em regra porque existe uma particularidade, masculino e feminino. Existe a questão dos hermafroditas, mas é uma particularidade da medicina legal. O gênero social, ele pode ser masculino, feminino ou andrógeno. Me permita dizer que eu particularmente entendo que é um exercício do direito de liberdade do indivíduo se portar perante a coletividade como bem entender. Eu sempre fui uma pessoa que combati de todas as formas, toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Então eu entendo que se o indivíduo quer ter uma orientação sexual homoafetiva ou heteroafetiva, panafetiva, biafetiva, ninguém tem nada a ver com isso, da mesma forma que se ele quer ter um gênero social distinto do seu gênero natural, também ninguém tem nada a ver com isso, é um direito dele. Só que quando foi introduzido no Código Penal a qualificadora do feminicídio, começou a se suscitar a dúvida. Para fins de caracterização do feminicídio, a vítima tem que ser mulher, beleza. Mas eu vou considerar mulher o gênero natural ou o gênero social? Bom, pessoal, existe já aí, Brasil afora, pessoas que entendem, inclusive alguns magistrados, entendem que o correto seria o gênero social, que mais importante do que o sexo de nascimento da pessoa é como a pessoa deseja se portar perante a coletividade. Isso num tema de monografia, isso numa pós-graduação, isso é bem legal de você defender. Mas sendo muito pragmático e pensando na realidade de provas de exame de ordem, pensando na realidade de provas de Delta, de DPC, de DPF, de agente de polícia, pensando na realidade de provas de concurso em regra geral, eu recomendo que você diga que o que deve ser levado em consideração é o gênero natural. Para fins de reconhecimento da qualificadora do feminicídio, o que nós devemos levar em consideração para provas é o gênero natural. Ou seja, o indivíduo nasceu com o sexo masculino. Ele escolheu se portar socialmente como se mulher fosse. Ele poderá ser vítima do feminicídio? Não poderá. Pelo menos dentro de uma ótica legalista, para provas, é essa a dica.
Da mesma forma, a pessoa nasceu com o sexo feminino, mas resolveu, entendeu, por bem se portar como se homem fosse. Ela pode ser vítima de feminicídio? Pode. Ainda que socialmente ela venha a ser reconhecida como homem, mas ela tem o gênero natural feminino, então ela poderá ser vítima sim de feminicídio, beleza? Leve sempre em consideração para provas de concurso o gênero natural. Claro, se você estiver fazendo um TCC, eu mesmo acharia, se eu tivesse numa banca de TCC de um tema desse, eu estaria altamente empolgado. Eu acho arretado se algum aluno estiver escrevendo sobre isso. Numa banca de TCC, você faz a diferenciação, levanta as duas discussões. Mas em prova de concurso é o gênero natural que é relevante. E só uma última dica aqui. Cuidado com a história dos transgêneros, aquelas pessoas que fizeram cirurgia de mudança de sexo. O indivíduo nasceu do sexo masculino e aí fez cirurgia de mudança de sexo. Como é que nós devemos nos portar nessa situação? Você, num caso como esse, vai ter que observar, até por causa das famosas questões prejudiciais, lá do artigo 92 do Código de Processo Penal, você vai ter que observar o assentamento de registro civil desse indivíduo. O indivíduo nasceu homem, tem um registro civil do sexo masculino e fez uma cirurgia de mudança de sexo. Se ele não tiver feito a alteração do registro civil para passar a constar no seu registro que o seu sexo agora é feminino, ele não poderá ser vítima do feminicídio. Beleza? Novo de loja? Pegaram o bizu? Agora chegou a hora de eu ver quem está nos acompanhando ao vivo. Eu tô aqui acompanhando, eu tô aqui com vocês, tá com o coraçãozinho. Inclusive eu tô com o meu novo mascote. Deixa eu mostrar meu novo mascote para vocês aqui. Eu inventei de montar a coleção de Star Wars, o BB-8. Pense na dificuldade para conseguir achar esse mascote. Mas graças a Deus consegui completar minha coleçãozinha de Star Wars e o BB-8 está aqui me fazendo companhia. Então deixa eu ver quem está ao vivo aqui. Carpina, Pernambuco, Ibiraci, Minas Gerais, Mossoró, Rio Grande, não deu para ler não. Dica ótima, Formiga, Flecheiras, Santa Catarina, manda um abraço para Santa Catarina, Quixeramobim, Crato no meu Ceará, Polícia Rodoviária alguma coisa, não deu para ler, Iguatu, Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte no Ceará, Tocantins, Sergipe, todo mundo é a mulher do seu Raimundo. Beleza, crianças? Fica sempre ligado aqui pelo Periscope que tem uma dicasinha de ouro. E olha, lembrando, eu estou preparando uma série aqui no Periscope muito legal para vocês. Eu estou preparando uma série chamada de temas cabulosos para provas de DPC. Eu estou terminando de fazer todos os levantamentos e todo dia eu vou começar aqui uma discussão desses temas mais controversos, desses temas que tem mais pegadinha em provas de DPC e de DPF. E daqui a pouco também eu vou começar, daqui a alguns dias, o projeto regressivo para quem vai fazer o 19º Exame Unificado. Então fica sempre ligado, curte aí o Periscope, tamo junto e misturado, um cheiro para quem for de